alegremos, nós sabemos hoje, como se estivéssemos dentro de Cristo. Hoje, domingo, dia 20 de outubro, estamos com alegria iniciando o nosso programa Anunciando Jesus. Que bom que você ligou a sua televisão e agora vai participar conosco deste programa no início deste novo dia, domingo, dia do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus? Nós vamos ouvir o evangelista Lucas no capítulo 18, versículos do 1 ao 8. É uma leitura muito interessante que vai nos orientar na vida, com certeza. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, minha irmã, muito bem, meu irmão, em Jesus Cristo. É interessante isso. Será que Deus não vai fazer justiça, né? Será que Deus não faz justiça? É claro que sim. É interessante que os pobres, as pessoas mais simples, essas pessoas sempre acreditam na justiça de Deus. É um fato. É um fato. A gente já assistiu, certamente, algumas histórias, a gente já viu algumas situações bem semelhantes nesse sentido. Veja bem, nem sempre a justiça humana corresponde à própria verdade de Deus. Não estou dizendo aqui que a justiça pratique injustiça, né? Que o próprio direito beneficie alguns e trate outros com uma certa indiferença, tá certo? Ou mesmo não dê atenção devida, mas pelas experiências que nós temos, muitas vezes os próprios pobres, eles dizem: padre, quando eles se dirigem a nós, sacerdotes, eles dizem: padre, eu não acredito na justiça dos homens. Porque já faz muito tempo que eu entrei com um processo, por exemplo, contra alguém que me fez isso, fez aquilo. Padre, eu estou esperando uma pensão. Padre, o meu filho, ele cometeu um delito, inclusive, pode ser. Né? Ele cometeu com os coleguinhas dele algum tipo de atitude, e aí foi preciso um processo, e aí se contrata um advogado, às vezes a prefeitura disponibiliza para as pessoas mais simples um advogado que possa ver aquelas causas, e parece que esses negócios aí não funcionam muito, fica engavetado. Essa é uma realidade. E muitas vezes a gente escuta
alguém dizer justiça, padre, só para quem tem dinheiro. É outro fato. Né? Eu estou falando aqui de situações assim bem reais. Não estou supondo. São coisas que a gente escuta normalmente. Né? Se é pobre, vai preso e fica lá preso por muito tempo. Se é rico, imediatamente se toma alguma medida urgentemente. E a gente vê aí, muitas vezes, no quadro, né, no cenário social, a gente vê como realmente há injustiça. Injustiça. Se rouba, se desvia dinheiro, se faz isso, se faz aquilo. A televisão mesma, ela coloca isso, né, para que todo mundo possa ver. A gente assiste, meu Deus do céu, as atitudes, é filmado inclusive, é filmado. E aí a coisa vai protelando, a coisa vai deixando para depois, e se marca uma outra audiência, e aí um outro momento, termina dando em nada, como as pessoas dizem, termina dando em nada. Quem é pobre, padre, nasceu para sofrer mesmo. Essa é a experiência simples, porém assim bastante agravante do povo de Deus, das pessoas humildes, das pessoas pobres e simples, infelizmente. Mas Jesus, ele nos conta uma parábola, né? Uma parábola que eu disse que era muito bonita, eu acho muito interessante, porque há uma persistência diante do Pai do céu. Vamos acreditar, e aí a gente não pode perder a esperança. Vamos acreditar. Se diante da realidade humana há uma injustiça, tá certo? A gente precisa acreditar na iniciativa de Deus. Padre, eu só acredito agora na providência de Deus, na justiça de Deus. Eu vou esperar. Deus não falha, né? É interessante isso. Deus não falha. É isso que as pessoas têm como conclusão em suas vidas. Vou esperar. Eu sei, padre, que eu estava com a razão. Por isso que eu vou esperar. Vou esperar agora em Deus, que é o justo juiz da minha vida. Ele vai fazer justiça. E Jesus, me parece que ele quis, nesta parábola, dizer isso, que a gente persista, que a gente não desista. Eu acho interessante quando o povo tem, assim, uma força interior de lutar pelos seus direitos, né? Por aquilo que tem direito, por aquilo que é dele. O povo tem isso no coração. São os militantes, né, do nosso país, são os militantes nos movimentos que a gente muitas vezes assiste, né, na televisão, a gente vê o povo insistindo, persistindo, vai ter que mudar, isso está injusto, tal. Não queremos dizer aqui também que todos os movimentos, eles são corretos, ou as pessoas agem de uma maneira correta. Também não, a gente vê que quebra as coisas, é uma coisa um pouco complicada, a gente sabe disso. Mas há entre eles alguém com muita boa intenção, é claro, porque está insistindo, vamos insistir também, vai melhorar, e não vamos desistir, como Jesus diz no Evangelho de hoje, não vamos desistir. Deus, ele nos escuta, queridos irmãos, e ele escuta principalmente aqueles que não têm advogado, que não tem ninguém por eles. Por isso que Jesus disse que é uma pobre viúva. Imaginem, uma mulher é pobre e é viúva. São 3 agravantes. É mulher, é pobre, não tem dinheiro para pagar advogado. E é viúva, não tem um marido que a defenda. Imagine uma mulher pobre e viúva. Essa realidade é de cortar coração, porque a gente tem muita gente assim. Passa dias e mais dias, né? E nada se resolve. Por isso que Jesus diz que esse juiz, ele decidiu fazer justiça. Por quê? Ele decidiu fazer justiça porque ela estava sendo persistente. Ela está me incomodando.
Não que Deus se sinta incomodado quando a gente pede, quando a gente fala com Ele, quando a gente insiste. Meu Pai me dê isso. Sabemos que a gente pede muito a Deus, inclusive, pedimos muito mais do que agradecemos. O próprio Jesus, ele falava naquela parábola dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. A gente pede cura, a gente pede que Deus resolva isso, que Deus resolva aquilo. E Deus, Ele vai fazer aquilo que é bom para nós. A gente pede o que a gente quer e Deus vai fazer aquilo que for bom para nós. Nem sempre a gente pede o que é bom, né? A gente às vezes até quer se vingar de alguém. Eu já vi gente pedindo isso. Meu Deus, tenho fé em Deus que você... Aí diz uma coisa bem ruim que para acontecer com outra pessoa. Claro que isso Deus não vai fazer. Tá certo? Deus é Pai de todo mundo. Mas o interessante é que no Evangelho de hoje, Jesus, ele insiste em nos ensinar a pedir, a rezar, a acreditar. Se o homem, ele falha, se o homem não faz a justiça devida, Deus vai fazer. E nós acreditamos. E nós cremos. E não vamos desistir, vamos continuar insistindo. Tá certo? Eu acredito que, finalizando a nossa reflexão deste domingo, dia do Senhor, é importante que a gente saiba que é necessário não descuidarmos, tá certo? Da própria realidade em que nós vivemos. Precisamos de justiça. O Brasil precisa de justiça. O Brasil precisa de bons juízes, aqueles que possam julgar a realidade, tá certo? O poder público, o Ministério Público precisa ter uma visão assim, precisa acompanhar mais as dificuldades do povo pobre, do povo simples. Não tem médico, não tem remédio, não tem escola, não tem isso, não tem aquilo. Por que não tem? O Ministério Público precisa fazer justiça. Precisa exigir, cadê o dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro? Então, a gente não pode ficar só esperando que Deus faça justiça, também não. Tá certo? Mas a própria confiança que temos em Deus, a perseverança que temos em Deus, tá certo? Acreditando em Deus, a gente não pode deixar de insistir também socialmente aqui na terra que haja justiça. A pessoa simples, eu dizia, acredita em Deus. Ótimo. Parece que é a última coisa que resta é acreditar em Deus, já que sofremos, historicamente, já sofremos tanto. Tanto dinheiro na mão de alguns e a miséria aí, né, atingindo a tantas pessoas. E o povo sofre, o povo chora quando não tem comida, quando não tem médico. O povo chora. O povo chora porque vê, o povo assiste aí se gastando dinheiro com tantas outras coisas que a necessidade básica de comida, de remédio, de roupa, os pobres não têm. Fazer justiça. Vamos pensar nisso. É preciso fazer justiça. E a justiça de Deus, ela não falha. Por isso que os pobres, não tendo, não recebendo, né, não participando dessa justiça do homem, apela para Deus. E Deus não vai falhar. Deus fará justiça. Deus vai transformar este mundo injusto, ingrato, que beneficia alguns e despreza outros. Deus vai transformar isso. E o poder do Evangelho. Nós que somos cristãos, precisamos assumir, né, essa tarefa de exigir. Não vamos dormir, né? Não vamos dormir, não vamos relaxar, não vamos entregar o mundo aí às baratas, como se diz. Como esta viúva que nós ouvimos no Evangelho de hoje, vamos ser perseverantes. Vamos exigir dos juízes do mundo que nós vivemos que eles façam justiça, acreditando, se eles falharem, Deus um dia, Ele estará do nosso lado. Ele vai fazer cumprir aquilo que não foi cumprido livremente pelo coração do homem. Irmão, irmã, nós estamos concluindo o nosso programa. Que desça a bênção deste Deus que é justo, que nos ama, que nos faz tanto bem. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Um domingo maravilhoso para você.
minha irmã e meu irmão. Que Deus abençoe e até o próximo, se Ele quiser. É claro que Ele quer. Um abraço no coração de você. Um abraço. Até logo. Alegremos, nós sabemos hoje